Deus fez a grande natura, com tudo quanto ela tem, mas não passou escritura da terra para ninguém. Se foi Deus quem fez o mundo, se é obra da criação, merece cada freguês esse pedaço de chão. Essa terra é desmedida e devia ser comum, devia ser repartida pra cada um. A Argentina e a Inglaterra formaram um duro engodo por uma faixa de terra que Deus deixou para todos. Mas eu não ver sobre a terra o sangue humano correr. O grande provoca a guerra para o pequeno morrer. O grande latifundiário, egoísta e usurário, da terra toda se apossa, causando crimes fatais. Porém, nas leis naturais, sabemos que a terra é nossa. Vive o mundo sempre em guerra, ambicioso e sanhudo, tudo brigando por terra e a terra comendo tudo. Rapaz, pelo amor de Deus. Se essa foi a primeira música, imagina o que vem depois. Mas Cícero, que maravilha. Uma música que tem teologia nessa música. Tem discurso político forte, né? De reforma agrária, né? De afirmação de direitos. Tem também aí muita consciência ecológica, consciência ambiental. E bem, né? Visionária, né? Visionária, rapaz. Quantos anos tem essa música? Hein? Quantos anos tem essa música? Essa música foi... eu gravei ela, foi nos 80 anos de luz de Patativa. Ela vai ter uns 30 anos aí. Nossa, nada mais atual do que isso, meu amigo. Né? Se ele pega todo o material da campanha da Fraternidade desse ano, referencia. Não é? Isso aí, se você vai analisar o que vai ser discutido agora lá no Pará, não é? No encontro sobre o clima, vai ser tudo isso aí também. Como também agora, né, na Chapada Nacional, no encontro que vai ter da Unesco, sim, né? Sim. Aqui vai ser da Chapada do Araripe, né? Inclusive, assim, vai tudo ser direcionado nessa questão do clima e para que a Chapada do Araripe passe a ser patrimônio da humanidade, né? Exatamente para essa preservação. Rapaz, eu não poderia imaginar uma música mais atual e mais necessária do que essa, né, para a situação sociopolítica, né, econômica, geográfica, climática que a gente está passando. Eu acho que ela é muito, muito urgente de ser discutida, debatida, e não poderia ter sido outra, viu? Não poderia. Até mesmo para recebermos de forma tão poética, tão magnífica, Noemita Rodrigues. Não podia ter outra forma. Não foi nada planejado, né? Mas a coincidência foi brilhante. Mas que bom, Noemita, você está aqui. Eu fico muito feliz em te receber, né? E, de fato, a música ela foi a melhor forma de lhe apresentar, de lhe acolher. Eu sou muito feliz e muito grato por tê-la no nosso podcast Calçada Virtual. E assim, hoje nós vamos discutir, vamos falar sobre uma coisa fundamental na educação, que é uma educação humanizada, uma educação que pensa o ser humano na sua integralidade, no seu todo, né, que trabalha o socioemocional, não é, que olha para a pessoa como não simplesmente não é um receptáculo de informações, de doutrinas, de conhecimentos, mas alguém também que emana afeto. E eu fico feliz por ver você à frente de um projeto tão grandioso, né, lá na Secretaria de Educação de Assaré, né, levando à frente algo que é, penso eu, né, pioneiro na educação municipal aqui na nossa região do Cariri, né, bem como também
no interior do Ceará, do Ceará logo, né? Porque lá no encontro da Udime foi a novidade, né? Foi o assunto. Então, fico feliz por você estar à frente e ter a coragem, acho que essa é a palavra, ter a coragem de pensar a educação com essas prioridades, com esses critérios. Tá, boa noite. Primeiramente, agradecer o convite, agradecer ao parceiro Cícero, que assim é um presente. É um presente para a Saré, desde que nasceu. É verdade. Né, a história dele é marcante. E agradecer a oportunidade, também agradecer ao meu esposo por a parceria de estar sempre me ajudando. E assim, pedir perdão por ter chegado atrasado, mas como ele falou, era melhor chegar atrasado e vir, né, do que não vir. Verdade. Né, para valorizar e reconhecer tudo que vocês têm feito e o que a gente tem feito do nosso trabalho também lá em Assaré. Isso é muito bom. A gente estava falando aqui há pouco, Noemita, sobre as influências, né, na vida do Cícero do Assaré. E como foi importante nesse primeiro momento dele, da relação dele com a mãe, com uma inspiração materna, não é, do Monsenhor Manuel Feitosa, não é, do próprio Patativa, ele falando das lutas para manter essa memória viva, mas também o memorial vivo do Patativa. Não é? E como que você é importante para o desenvolvimento desse projeto. Eu queria agora que vocês falassem disso. Não é? Como é que vocês pensaram um projeto socioemocional para a educação em Assaré e que já ganhou um reconhecimento em todo o estado e que já inspira outros estados também, eu sei disso. Como é que vocês começaram a construir essas bases para um projeto tão importante e que eu tenho certeza que vai servir de referência para muitas, mas muitas secretarias de educação também pensarem, né, a forma como irão oferecer, né, a educação para seus municípios? Bem, eu já tinha, no começo da minha explanação, né, a coragem, da sensibilidade, né, dessa mulher guerreira, né, como se diz assim, porque as mulheres têm essa sensibilidade, Verdade. Principalmente quando ela se mantém em querer desbravar o mundo, né, ela consegue assim de uma forma com maestria. E Noemita tem esse grande poder assim divino de saber fazer manusear e mestrar as pessoas e as coisas que vêm para o bem, né? É bom deixar isso bem claro, que são as coisas que ela capta para a bondade, para o crescimento, para o florir, para o nascer e para o grande estradar do caminhar do que ela vem se propondo dentro da Secretaria de Educação. Aproveitando a oportunidade aqui, mandar um grande abraço para a doutora Mariane, que é a doutora Mariane Machado, né? Ela já ela disse aqui, ó, Cícero, grande cantor, sou fã. Ainda disse, são temas super importantes e atuais. Eu concordo contigo também. O pessoal da TV Quixabeira também se manifestou aqui já nos comentários. Grande Cícero do Assaré e a amiga secretária Noemita. Isso é verdade. E ainda Maria Lara Menezes Ferreiro. Amo tanto. É a minha filha. Beijos, papai. Que coisa mais fofa, meu Deus do céu. Estudou aqui no Pequeno Príncipe, né? Foi aluna do Pequeno Príncipe. E queria também, assim, agradecer muito, assim, tanto a forma de como ela abraçou esse projeto, como quando passou para o gestor do município, Libório, né? O prefeito, ele altamente já conheceu isso, teve acessibilidade junto e, assim, nasceu. Tivemos os primeiros passos no primeiro ano, né, mas na área da musicoterapia com foco na comunicação. Quantos anos já o projeto? Começou agora? Começou no ano passado. Mas já tem uma força muito grande. Muita força esse grande. Esse grande já foi uma estrutura maior, né? Um grande abraço meu amigo Marcos Rael, que está aqui, esposa da Noemita, que fez um esforço imenso para que retirar ela lá dos grandes compromissos e chegar, correr, para correr para chegar aqui, né? Que maravilha, né? Então, eu sou muito grato a Deus e a Noemita, a Libório, porque assim, deu a oportunidade que depois esse projeto teve em várias universidades, tá entendendo? E quando ficava sendo protocolado e a gente apresentava em algum, era solto, né? Não tinha, assim,
a universidade pegava, olha, tem tal projeto hoje em tal cidade, vamos lá fazer isso aqui, né? Ou seja, era uma forma de apresentação, né? E quando chegou em Assaré, a Noemita pegou esse projeto, não, esse aqui que eu quero aqui. Então vamos ver e vamos caminhar nisso aqui. Então foi isso. Logo quando chegou a Assaré, que a Assaré pegou, aí choveu nas universidades querendo comprar o projeto. E aí foi um momento que eu disse assim, eu recebi uma mensagem divina que não, tu tem que ficar aqui, principalmente porque tu tem que estar mais perto da sua mãezinha que está com 97 anos e foi tudo assim que veio, assim, não foi nada por acaso, foi um dom divino, sabe? Muito grato eu sou por estar nesse momento e podendo levar também a alegria e o consolo a muita gente, sabe? Antes de passar a palavra para a Noemita falar um pouquinho do projeto, só tem uma postagem sua, semana passada, Instagram do Cis do Assaré, certo? Dia 9, bem recente. E ele disse assim, sobre o ato de educar. Eu acho que é uma síntese desse projeto. Educar, no sentido que o termo exige, é desenvolver, cultivar, fazer brotar, elevar, fazer crescer, não de maneira unilateral, mas de forma integral, para que o educando possa se tornar um cidadão honrado, que todos desejamos encontrar na sociedade da qual fazemos parte. E para que possa alcançar esse grandioso objetivo, foi necessário sabedoria e coragem, sendo preciso, antes de tudo, duas premissas básicas: amor e autoeducação. Tendo isso em vista, como uma necessidade, o prefeito Libório e a secretária de Educação de Assaré, Noemita Rodrigues, despertaram para implantar na educação de Assaré o projeto socioemocional, que já está gerando frutos, tanto na escola como no seu familiar, pois o projeto trata na escola para que ele reflita em casa. Amar para educar e autoeducar-se para amar. Que coisa mais linda, minha gente. Não é? Uma síntese, não é, Noemita? Como é que você concebeu, aliás, você vê esse projeto e a importância dele hoje para a construção de uma educação integral? Assim, começando da pessoa Cícero do Assaré, o que eu vejo, porque é muito do perfil profissional. Tem que ter a vocação, né? Então, quando a gente tomou conhecimento do projeto, debruçamos para entender o projeto e vimos que tinha a necessidade. Nós observamos hoje as escolas, nós temos famílias envolvidas, os alunos, eu preciso de uma rede de apoio. E aí, a prática pedagógica a gente sabe fazer enquanto profissional, mas como vamos estar para fazer essa prática? E o projeto, ele diz muito isso, porque ele começa observando o ser humano. E aí ele começa, dentro do projeto de Cícero, a gente primeiro fez a experiência conosco dentro da Secretaria de Educação, e aí ele foi para as escolas. E primeiro nós tínhamos o diagnóstico das necessidades das escolas. E aí, quando a gente sentou, o primeiro momento era para uma escola em tempo integral. E aí, Cícero foi a primeira experiência dele, do qual o projeto dele só cresceu lá dentro, porque ele pôde entrar e adentrar dentro da realidade de famílias que moram à margens da sociedade, famílias que se sentiam, vamos dizer assim, desgarrada de um processo. E aí ele foi apresentar isso, desde do núcleo gestor, as famílias, os alunos. E assim, para quem conhece bem o que é o processo educacional, você observar um profissional que ele já sabia. Eu lembro que, 7 meses de projeto, Cícero já conhecia o endereço dos alunos, sabia a realidade da família, mesmo sendo de Assaré, mas muitos não conhecem a realidade. E ele já tinha esse olhar por detrás de cada aluno. Então, tudo parte do projeto, através da música, ele tornar o aluno vivo a ponto de chegar para ele e conseguir desabafar. E ele não é o psicólogo da escola, mas a música permite isso, né? É a arte
de manifestar os diversos afetos da nossa alma. Então, observando um trabalho a partir da música, eu vou conseguir, na minha educação integral, alcançar os meus objetivos enquanto resultado, né, do cognitivo e o resultado pessoal. Então, eu vejo o trabalho dele é grandioso. E grandioso a ponto de, em cada escola que ele vai, ele se depara com uma realidade diferente, e aí ele vem inovar com o trabalho dele, e vai se deparar com realidades semelhantes, né? Que aí ele aperfeiçoou o que ele já vem trabalhando. Então, cada dia que passa é uma riqueza que às vezes eu não tenho nem palavras. Esses dias a gente conversando sobre famílias que já estavam indo embora de Assaré por não acreditar mais. Tipo, eu tenho famílias com crianças atípicas que, às vezes, de tanto a escola procurar a família, dizer como a criança está, as famílias desmotivadas, por mais que a gente tenha toda aquela rede de apoio, mas a forma como eu levo esse apoio diz muito. Por isso a importância de qual profissional está fazendo isso, né? Então, a gente só tem a agradecer por ser ele, e ele está nesse perfil e está dando muito certo. Isso é interessante, né? Não basta apenas ter o projeto. E tem que ter as Isso. pessoas certas desenvolvendo o projeto, pensando, vivendo o projeto. E outra coisa também importante, além de identificar bem as pessoas que estarão conduzindo, é a vivência desse projeto. Vocês não foram simplesmente ofertar, mas primeiramente vocês foram experimentar, Isso. receber internamente. E isso faz um diferencial tremendo, né? E nós temos muitos exemplos, muitos modelos, digamos assim, de projeto socioemocional para as escolas, né? Alguns até bem renomados. O que eu achei emblemático, bonito, é ser algo original. Vocês não copiaram nada, vocês não foram lá contratar simplesmente algo, né, de outro lugar, mas vocês se deram o direito e tiveram a coragem de construir algo que atendesse à necessidade e que identificasse o público de vocês, né? Ao ponto de que os alunos eles pudessem não só comprar a ideia, mas também vivenciar e levar para casa aquilo dali, propagar. Não é só comprar para si, mas é também entregar para o outro, é fazer com que a família sinta os efeitos, como foi dito na mensagem do Cícero, vivam as consequências disso, né? Então, o que eu achei mais original foi isso, né? Aqui no Colégio Campis nós temos um projeto lindíssimo, muito fecundo também, né, de socioemocional, baseado, né, fundamentado, melhor dizendo, na Escola da Inteligência, do Augusto Cury, e muita coisa que a gente vive ali, eu vejo vocês narrando aqui, não é, de algo construído no cotidiano de vocês, na vida de vocês. Isso é que eu acho interessante por ser original. Né? Atende a uma necessidade, não é, que vocês enxergaram, que vocês perceberam no público de Assaré. Né? É interessante, assim, no projeto, porque não existe, assim, um planejamento de você dizer, você vai para a escola e vai dar essa aula aqui. Não. A gente chega na escola e a gente faz uma leitura do que está necessitando naquele momento e até onde a gente está sendo capaz de chegar. Muitas vezes acontece de você não abrir nem a boca, mas simplesmente sentar perto da pessoa naquele momento e deixar ser levado pela forma de energia que existe nesse cosmos, né? Nessa forma. Eu sempre... a transmissão do divino, né? Para cada um, que às vezes precisa só mais de um aconchego, de uma palavra, de um abraço e de proporcionar num renascer, né? Então a gente tem muito isso, assim, quando nós tivemos para apresentar a experiência exitosa, né, em Fortaleza, Pãodinho, na hora, assim, Naimita muito preocupada. E aí, vai ser o quê? Eu disse, Naimita, eu não sei, eu só vou saber na hora que eu chegar, que eu puder ter uma leitura do público. Então, tudo que eu tinha ensaiado antes, nada aconteceu. Foi tudo na hora, sabe? Eu imagino, assim, viu? Porque eu não tenho... Você me conhece bem, sabe que eu não faço repertório. Meu repertório é na hora, quando eu sinto o público, quando eu sinto que o público tá atingindo, tá gostando, tá se sentindo feliz. Então, assim, essa de fazer repertório
para ser aquela música após a música, não. E graças a Deus também tive a oportunidade de ter grandes músicos que me acompanham, que já sentem até nos sinais, nas notas, né, tal, e eles já sentem que é necessária aquela música naquele momento, né. Queria aproveitar também, já mandar um abraço aqui, meu produtor cultural e grande guitarrista, um dos maiores guitarristas do Nordeste, Valguita, né, que é muito preocupado também com quando a gente vem fazer esses momentos, né. Então, diante disso, a gente tem proporcionado e colocado à disposição de muitos, eu diria, de funcionários, professores, gestores, pais e alunos. Não é? Isso é muito bom, né? E a música, ela encaixou muito bem no projeto, né? Isso. Não poderia ter, como você tão bem falou, não poderia ter expressão artística mais adequada para um projeto como esse do que a música. E Cícero do Assaré, ele tem esse dom, né? Não é de roteirizar, mas é de ter a sensibilidade de perceber o que é necessário para aquele momento. Qual é a importância hoje que a música encontrou dentro do projeto? Como é que vocês usam a música dentro do projeto socioemocional na educação de Assaré? A música é vida, Sim. né? Então, é através da música que ele vai expressar o que ele quer ajudar. Então, assim, Assaré é uma cidade extremamente cultural, feliz. Nossos alunos, antes de mais nada, mandar um abraço para a nossa educação de Assaré, para a minha equipe da secretaria, para todos gente falando aqui, ó. Ana meus Patrícia, diretores. Beatriz, Paulo Tássio, É, Eunildo, Equipe de emocional. Noeli ou Noeli, Lucas os- Brito também. Isso, são nossos coordenadores, tem aí coordenadores técnicos da Secretaria de Educação, também a nossa equipe do socioemocional, os psicólogos. Agradecer, assim, é uma equipe maravilhosa. A gente tem feito um trabalho com, eu vou dizer assim, são muitos aguerridos, dispostos a acertar, estudam, se dedicam. E aí, nesse sentido do que é Assaré, também agradecer ao nosso prefeito Libório, que é uma pessoa de um coração muito humano, em cuidar também da educação, em cuidar da população. E aí a música, eu vou dizer assim, ela adentra o nosso comportamento e é isso que Cícero faz. Em momentos a gente chora, a gente ri, né? É assim, eu lembro que nessa experiência que nós tivemos lá na Undime, que foi assim um marco para a gente de ir apresentar as experiências exitosas, graças a Deus, já viemos de 4 anos, fazendo um trabalho aí muito cuidadoso, com muita responsabilidade. Fui aluna de escola pública, fui aluna de transporte escolar, tive o privilégio de estudar aqui no Crato, estudei no Polivalente, no Vetor, fiz URCA, amo o meu Crato, também trabalhei aqui no Paraíba. Então, assim são marcas minhas que levamos para a educação de Assaré. Na educação de Assaré também vi o quanto os profissionais são dedicados e, com isso, fazer esses resultados chegar a nível Ceará, levar a experiência de Cícero e, assim, em um momento que o horário já era 3 horas da tarde, já era o terceiro dia de fórum e, assim, de todo mundo levantar, de aplaudir, de ver o quanto é importante a música, o quanto ela mexe com a nossa história, com as nossas vivências e ela dá um gás. Então, eu vejo esse projeto, a partir da música, como uma esperança. Eu posso dizer, trazer até o verbo esperançar, né? Porque é isso que faz em todos lá. A gente abraça o projeto com muita alegria. E, assim, quando ele vai para as escolas, as vivências que ele tem lá são desafiadoras, mas os resultados depois são extremamente positivos. Então, E é interessante, assim, a rede de apoio, né? Que a gente tem de todo esse pessoal, assim, dos psicólogos, dos professores, dos Assistente coordenadores, de toda a secretaria, de todo que vai, desde a pessoa que está lá na porta protegendo os meninos, até a parte
onde faz o lanche, onde prepara a comida, sabe? Tem essa ligação assim com a gente. É maravilhoso quando você tem essa rede de apoio, né? Que ninguém está querendo tomar lugar de ninguém. Todo mundo trabalhando em um bem comum, sabe? Numa comunhão, né? Como a gente sempre utilizava nos nossos equipes, né? Comunhão, era todo mundo assim. Como a gente aprendeu isso, como você falou, né? Essa forma de amar o próximo, essa forma de se dedicar e de mostrar para as pessoas que a gente não veio para tomar no lugar de ninguém. Pelo contrário, a gente veio para somar e ajudar até crescer o conhecimento das pessoas, né? E captar também do conhecimento de cada um. Verdade. Ô Cícero, mostra pra gente um pouquinho como que a música ela é utilizada hoje nesses momentos com os alunos, uma música específica que você usa com eles para trazê-los um pouco, né, a busca pelo sentido, pelo significado da vida, né? Como é que você a encaixa dentro desses encontros? A gente, nós temos várias músicas, até músicas que foram tocadas muito tempo e que a gente achava, quando você vai estudar a história da música, que foi feita uma música para determinadas coisas, que você acha que foi para um sentimento amoroso de uma mulher, e que não foi. E a gente explica muito isso para as pessoas, né? A gente canta, eu vou aqui bem longe, como se diz a história, tanto eu uso as poesias de Patativa, música de Patativa, música gospel, música de todas as religiões, né? Porque afinal de contas nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de um ser humano em si e de um ser superior que está em todos os lugares, em todos os cantos. Então, por exemplo, quando eu poderia citar aqui, que eu utilizo às vezes, quando eu pego uma equipe de crianças que estão, assim, a gente sabe que estão desobedecendo um pouco os pais, poderia dizer nesse sentido, e a gente faz, eu retorno uma música como uma música de Cartola, que quando a filha, né, você conhece bem a história da música, que quando a filha dele bateu de frente com a mãe, dizendo que ia embora porque estava querendo aquele namoradozinho, né, e tal, e ele achou que não era o momento, ela muito nova e tal, ele se calou e escreveu, né, escreveu a poesia e colocou na mochila dela, né, que se tornou um grande clássico do Brasil, né, que ela... Ainda é cedo, amor, mal começastes a conhecer a vida, já anuncia a hora da partida, sem saber mesmo que rumo irás tomar. Preste atenção, querida, embora eu saibas que está resolvida, em cada esquina cai um pouco tua vida, em pouco tempo não será mais quem tu és. Preste atenção, amor, bem atenção que o mundo é um moinho, vai triturar teu sonho tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo, quando notares estás à beira do abismo, abismo que cavaste com teus pés. Aí você olha só a magia de uma música. Pelo amor de Deus, isso já é uma aula, na verdade, mas como que a música ela tem um poder também de purificar, um poder catártico, né? Porque o ouvido e a sensibilidade, não é? A memória auditiva da criança, do adolescente já está tão poluída, né? Que quando você traz uma música com tanta história, com tanto significado, e você dá o direito da criança saborear, muita gente podia dizer, não, a música é muito antiga, o jovem, a criança, o adolescente não vão querer escutar essa canção. Dê oportunidade. Você tem 10 ali, 5, né? se 5, essência, né? então. 5 já param e escutam e se alimentam, aquilo já vai para a vida, gente. Isso. E vocês estão fazendo algo revolucionário, posso dizer, de forma tão simples, mas revolucionário. Tem outra música assim que a gente utiliza mais quando é mais criança, né? A gente faz brincadeira com criança e pula, e tem uma música que é de Juraildo da Cruz, que é uma música que a gente cantou muito, cantei muito com a Alenberg e Rosiane, ganhamos vários festivais com ela. Juraildo, um grande abraço para esse grande compositor, um compositor mineiro que nos faz refletir muitas coisas. Ele tem um projeto com crianças e
dessa música que a gente canta muito para a criança, que ela já vai ensinando a forma a criança quais os limites das coisas, quando ele diz assim: vou pro campo, no campo tem flores, nas flores tem mel, e a noitinha, estrela no céu, no céu, no céu. No céu da boca da onça é escura, não cometa, não cometa, não cometa furo. Pimenta malagueta não é pimentão, tão, tão. Vou pro campo acampar no mato tem pato, gato carrapato, canto de cachoeira. Dentro d'água as pedrinhas redondas, quem não souber nadar não caia nessa onda, que a cachoeira é funda e afunda. Não sou tanajura, mas eu tenho asas, com os vagalumes eu quero voar, voar, voar. O céu estrelado hoje é minha casa, fica mais bonito quando tem luar, luar, luar. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sabiá. Dizem que verrugas são estrelas que a gente conta e aponta antes de dormir, dormir, dormir. Eu tenho contado, mas não tenho nascido. Isso é história de nariz comprido. Deixem de mentir, mentir, mentir. Os 7 anões pequeninos, 7 corações de menino e alma leve, leve, leve. São folhas e flores ao vento, um sorriso e um sentimento da Branca de Neve, neve, neve. Não sou tanajura, mas eu tenho asas, com os vagalumes eu quero voar, voar, voar. O céu estrelado hoje é minha casa, fica mais bonito quando tem luar, luar, luar. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sabiá. Queremos, 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 queremos acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sabiá. Sabiá laranjeira, ouço teu cantar bem perto. Eu saí te procurando e a noite foi findando, eu me perdi no deserto. Vou pro campo, no campo tem flores. Que beleza, minha gente. Coisa mais linda, né? Não é que você, com a pimenta malagueta, não é pimentão. Daí você vai explicando o que é que, no conteúdo dessa música, aonde você vai, né? Através do canto, o canto lindo do sabiá, que você vai e se perde nesses cantos lindos que está tendo hoje, no caso, a nossa ferramenta celular, que está carregando muita gente, né, através do canto lindo, do rosto lindo, da palavra bonita, e de repente está perdido a criança no deserto, né? No deserto desse mundo, no deserto de selva, né? Como a gente poderia dizer. E às vezes, muitas vezes sem retorno, por causa desse encanto que a gente tem que tomar cuidado, preservar e cuidar. É verdade. Não é fácil, claro, levar a bandeira, né, desse projeto. A gente tem desafios também. Eu sei que vocês inventaram muitos desafios. Mas a família é o principal foco. Vocês querem atingir um todo. Olha para o aluno, olha para a sua integralidade, mas tem a família como sendo esse lugar de chegada, né, para vê-la transformada também. Então, como é que vocês têm encontrado a receptividade nas famílias? Quais as consequências, os efeitos que esse projeto, esse programa, na verdade, socioemocional na educação de Assaré já tem provocado na vida das famílias? É assim, é gratificante falar sobre isso. A gente, de 2021,
pós-pandemia, né? Enfrentamos muitas coisas e aí as famílias, as pessoas, elas passaram a ter um comportamento muito diferente, né? Muitos manifestaram depressão, ansiedade, e aí a gente vê que as famílias, elas querem uma atenção. E quando se trata de escolas públicas, municípios pequenos, nós ainda somos uma cidade, estamos em um crescimento muito grande. O nosso prefeito, ele tem feito muita coisa por Assaré. Inclusive, ele foi considerado um dos melhores prefeitos do estado do Ceará, foi palestrar para os demais prefeitos lá em Fortaleza. Isso para a gente também é um privilégio, porque ele é, sim, trabalhador mesmo, luta por a política pública de qualidade. A gente vê isso. Então, lá em 2021, ainda na pandemia, fomos observando os alunos, as dificuldades. 2022, quando retornamos, quantos alunos com diagnóstico fechado, e aí ter um cuidador para ele, né? Mas como seria esse cuidador? E aí veio uma preocupação sobre qual profissional a gente ia colocar para ser esse cuidador, e aí quem seria o outro profissional para acompanhar, monitorar e formar, ter uma formação continuada para esse cuidador. Então, todos esses cuidados a gente foi tendo, tudo em prol do que a família precisava, né? Porque a família praticamente já também doente, sem saber lidar com tais situações. E aí, graças a Deus, eu vejo assim, e tenho o prazer de falar. No primeiro ano que Cícero começou o projeto, às vezes ele não tinha era braços para atender tantas solicitações. E aí a gente conversava a respeito disso. Quando ele tem, dentro do projeto, ele começa por etapas e ele fecha um relatório de cada escola. E aí, às vezes, ele ainda estava fechando um relatório de uma escola, mas ele ia pontualmente em outra escola, mas não era para começar o projeto ainda, só que começavam solicitando ele de tal forma, porque é um efeito que eu posso dizer, é um efeito contagiante para a motivação pessoal, profissional, a motivação dos alunos. Nós temos alunos que estavam em fase se cortando, depressivos, com ansiedade, e tudo isso, a forma como o Cícero vinha trabalhando, ia aos poucos, é um efeito formiguinha mesmo, que ia contagiando esses alunos. Então, para a família, para as escolas, o efeito foi tão positivo que às vezes a gente fica querendo ter mais dias na semana para ele dar de conta, né? E aí nós temos uma equipe dentro da Secretaria de Educação. Essa equipe, temos psicólogos nas escolas maiores, e dentro da Secretaria de Educação nós temos uma equipe do socioemocional com assistente social, psicólogo. E aí, ele compõe essa equipe também, e aí, em momentos pontuais, ele também vai logo adentrando a outras escolas que ele ainda não começou o projeto. Mas, em situações pontuais, ele também já vai levando do efeito tão positivo que tem o trabalho dele. Às vezes, ele ainda não foi para aquela escola, mas a necessidade dele ir é tão grande que ele vai pontualmente em algumas situações. Então, eu vejo assim positivamente e fico muito feliz em falar do projeto. Que bom. Eu vejo também que, às vezes, há uma insistência, né, muito grande num discurso de adoecimento mental das pessoas, principalmente decorrente da pandemia. Isso tem se falado bastante. Não é? No campo da educação, no mundo da educação não é diferente. Não é? Há uma fala muito eloquente, muito forte sobre essa doença mental pela qual as pessoas, aqui entre professores, gestores, alunos, né, experimentam. Mas nem sempre se oferece uma educação emocional, né, preventiva, né, para combater justamente esse adoecimento mental. Então, fala-se muito de um adoecimento mental, mas pouco se oferece ainda de educação emocional, não é, para combater justamente esse adoecimento. E vocês estão à frente, estão começando com muita força já, não é, essa resposta a esse adoecimento.
Porque se enfatizou muito na educação, não é, em preparar os alunos para enfrentar um vestibular ainda tradicional, como se era, não é, ou um exame nacional, não é, como é o Enem, Isso. outros exames que tem também ao longo da formação acadêmica do aluno. No entanto, esqueceu-se por muito tempo de cuidar do seu emocional, de cuidar dessa dimensão que é fundamental. Não é? Apenas 20%, usamos, no máximo 20% é o que usamos do nosso coeficiente intelectual, do nosso QI. Né? Mas 80% fica ali relegado sem esse cuidado que diz respeito às emoções, esse cuidado integral que devemos ter com a nossa vida. Emoções, espiritualidade e assim por diante. Então, quando vocês tomam a frente, né, com forma muito corajosa e sensível, em oferecer um programa, um projeto que responda a essa demanda, a essa necessidade, né, que é evidente dos nossos alunos, isso já deixa a gente muito feliz, né? Mas ao mesmo tempo muito interessado que outras secretarias também, que outros espaços de educação priorizem a formação, a educação socioemocional do aluno. Porque do que adianta, falo isso com muita tranquilidade, do que adianta você ter uma pessoa capacitada tecnicamente para responder ao mercado de trabalho, mas se não é capaz de se relacionar com o outro que está do seu lado, não é capaz de se relacionar bem com sua família. Uma pessoa muito habilidosa com um bisturi na mão, mas que não sabe dizer um bom dia quando passa no corredor de uma instituição de educação. Né? Uma pessoa muito habilidosa, não é, com seus meios tecnológicos, mas não é capaz de se relacionar, de olhar no olho e transmitir emoção quando está ao lado de alguém que tanto precisa. Então eu acho que esse cuidado com o emocional, ele é fundamental. Eu fico muito feliz por ver vocês dando atenção a tudo isso. E tem uma outra questão. Não é apenas o aluno, temos também os professores. Então como é que vocês pensaram a preparação deles para vivenciarem o projeto e também serem protagonistas dentro do projeto, que eu acho que essa é a ideia. Cícero não vai poder, como você disse, estar em todos os lugares. Ele vai, semeia e alguém tem que ficar regando, alguém tem que ficar cuidando disso tudo. Então, como é que vocês pensaram a preparação continuada dos professores, dos gestores de educação para executar, para vivenciar o projeto? Antes de qualquer coisa, eu queria lembrar, Sim. Nós temos um projeto do governo federal, que é a Escola das Adolescências. E nesse projeto, os alunos, eles têm a oportunidade de também falar o que eles sentem e colocar em uma caixinha ou responder um questionário. E depois os coordenadores, núcleo gestor, ter o conhecimento da realidade desses alunos. E aí, Cícero, dentro desse projeto da Escola das Adolescências, ele já vai inovando o projeto dele, porque uma escola já abriu a caixinha e já viu as demandas dos alunos. Então, ele já tomou conhecimento disso e já viu a necessidade de termos um momento, a secretária, ele, com os alunos. Então, assim, já vai incrementando ainda mais o projeto dele, porque é um momento de escuta. E esse momento de escuta para alunos de rede pública e assim, alunos de 9º ano, de 8º ano, para eles, isso é fantástico. Você ouvir as demandas deles, o que eles sonham. Então, e ele vai estar já fazendo isso dentro do projeto dele também. Aí, voltando para os professores, o cuidado que a gente tem desde quando a gente assumiu, eu vejo assim, eu sou professora, né, e amo a educação. E a gente percebe ao longo da trajetória que a gente vai ficando cansado, né? Eu não vou dizer limitado, porque professor é desbravador, né? Mas, assim, nós temos formações continuadas e tudo pautada na prática pedagógica. E aí, eu sempre me preocupei, desde o início, a questão da ética, da postura, porque até a forma como você fala de outra pessoa, também eu posso adoecer mentalmente, não é só depressão, ansiedade. A forma como eu falo também, eu posso desmotivar a pessoa, né? E ali já vai causar outros problemas. Então, desde o começo, quando a gente assumiu lá, enquanto secretária, a questão de trabalhar a questão do perfil profissional. Eu sou professor, mas eu me identifico mais aonde? Onde eu vou me sentir melhor?
eu observar aquele professor e ver o perfil profissional dele. E aí sempre a gente faz encontros formativos na questão da postura mesmo, da ética, da essência e ter essa continuidade. Eu sempre trago amigos meus, convidados de fora, que possam olhar também o outro, né? Da forma como queria ser olhado. E aí a gente tem esse cuidado de uma jornada pedagógica do início do ano, trazer alguém também. Sempre os professores me dão sugestões de quem eles querem como palestrante, para trazer um momento motivacional, socioemocional. Então, a gente vem e dá essas oportunidades para eles também. Professores nos procuram para ter um atendimento psicológico, como os nossos psicólogos eles não podem clinicar, mas a gente tem uma parceria muito grande com os demais secretários, inclusive a secretária Regina. Quero também mandar um abraço para o nosso secretário Tony, que ele é também Da cultura. cantor, né? Cantor. O da cultura. E Regina da Saúde. E Regina da Saúde. Então, assim, nós temos uma parceria muito grande e todo mundo se ajuda em prol de ajudar o profissional. E, assim, o que a gente busca é que todos estejam bem. E aí, o desafio maior é você tentar ser justa com todos, principalmente na posição em que eu me encontro. Porque muitas demandas eu não vou conseguir atender para ser justa, mas eu tenho que atender para ser justa. Porque até um detalhe pequeno de tipo assim, um funcionário, vamos supor, teve licença prêmio e outro que estava com uma situação mais delicada não teve. Isso desmotiva, isso gera comentários, a escola já cria outro ânimo que não era o que a gente queria. Então, tudo isso tem que ser de forma cuidadosa, muito desafiadora, mas que, assim, eu vejo que com muito cuidado, muito zelo, a gente vem, eu não vou dizer que a gente acerta em tudo, mas vem criando esse cuidado com o emocional do profissional. Você individualiza, né? Eu achei tão bonito quando você disse, né? Que a gente cuida, a gente quer oferecer para todos esse cuidado, mas sabendo analisar a especificidade de cada um. Não é? A licença prêmio para um talvez fosse mais urgente do que a daquele outro, porque foi analisada a situação. Isso. Né? Mãe dizia lá em casa que a melhor compreensão de justiça é quando a gente coloca todos os filhos ao redor dela e começa a alimentar, colocar, né, o capitãozinho na boca de cada um. Quem vai alimentar mais? O que precisa mais, o que está doentinho naquele momento, o que está precisando mais naquela ocasião. Então a justiça boa é essa, é quando ela é equitativa. Né? O filho pródigo é uma justiça equitativa, que você atende conforme a necessidade de cada um e não simplesmente pensando na igualdade quando a desigualdade ela é preponderante, né? Então, primeiramente, compreenda-se essa desigualdade que existe, individualize e depois, claro, busquemos a igualdade como meta, né, para uma educação que seja justa também. Mas não é fácil a posição do gestor, né? Porque já vem até uma passagem, né? Quando Paulo diz que o bem que eu quero, eu não faço, né? E o mal que eu não quero, eu faço, né? Quer dizer, isso aí é uma verdade vinda e era um cara altamente, né? De sabedoria imensa e ele ainda tinha essa dificuldade, né? Isso. Então a gente vem trabalhando muito nisso, nessas palavras, para que a gente possa trazer o bem além do mal, né? E projetar essa forma de não estacionar e de valorizar mais o mal, mas sim o bem, a necessidade da carência, do abraço, do estradar de cada um, né, que nós necessitamos. Sabe? Cícero tem vivências de momentos, tanto relatos mesmo, de evidências mesmo de pais, nas reuniões de pais, quando ele vai, situações, depoimentos marcantes que ele já recebeu de pais que estavam em situações de desânimo mesmo, às vezes desempregado, filho para criar. A realidade da vida é muito difícil. E aí, através da música, através de uma acolhida numa reunião de pais, ele recebeu depoimentos lindos. E na jornada pedagógica também, um momento que ele foi fazer uma escola para os professores.
E aí uma professora abraçou ele de uma forma e assim, e chorar e desabafar e poder dizer o que estava sentindo. Então são relatos e tudo através da música. Ele não falou nada, ele cantou. Então isso faz com que as pessoas elas desarmem mesmo de marcas da vida, né? E hoje eu vejo assim essa professora se destacando, os fluindo. alunos Incrível isso. elogiando e assim isso pra gente tipo assim eu vejo dentro do processo educacional quando a gente estuda os avanços educacionais lá nessa política do nosso estado e a federal também, nós temos uma escala de proficiência. E nessa escala, nós temos níveis onde os alunos se encontram, mediante, tipo, ele está no muito crítico. Aí lá nesse nível muito crítico, se for na disciplina de matemática, o aluno ele consegue ler, mas não consegue interpretar. Aí quando ele vai para o crítico, ele já lê bem direitinho, interpreta, só que não interpreta com tal totalidade. Então, o que é que a gente percebe? Se eu conseguir levar um aluno do crítico, do muito crítico para o crítico, eu já estou fazendo alguma coisa. Então, do mesmo jeito, é o trabalho dele. Ele não vai conseguir 100% em um dia, mas a cada ação que ele faz, toca alguém. Então, e é real, né? É no dia a dia mesmo, numa prática. Então, isso já nos permite dizer o quão importante é esse projeto, né? Eu vejo essa evidência diariamente. Nós temos assim, quando eu cheguei e conversei contigo, assim, da coragem que essa mulher teve, né, junto com o prefeito, que não é fácil, principalmente um negócio inovador, diferente, que ninguém conhecia, né? E isso é o quê, né? Então, foi desbravando tudo isso e hoje a gente vê um diferencial, uma visão totalmente diferenciada de tudo quando começou. E vem também essa questão da inclusão. De questão, eu costumo dizer, questão não, né? Não invita questão, é questão. É solução da quando a gente pega todas as crianças, pais atípicos, porque eu tenho essa experiência também de ser um pai atípico, né? Porque eu tenho um filho com síndrome do amor, um menino inteligente, formidável, Davi. Hoje ele, antes de sair, perguntou se eu estava doente, né? Porque problema de sinusite, né? Tava um pouco rouco. Eu fui fazer a gravação, levei ele. Aí ele disse, sou medicar papai, deixa eu botar aqui. Então tudo isso assim, leva esse amor, não sabe, que foi transmitido, porque Davi foi uma benção divina, que assim, a minha esposa era laqueada há mais de 6 anos, e Davi veio e chegou e não deslaqueou, como se diz, né? E aí, como foi? Davi veio, foi feito todos os planejamentos, todas as morfológicas e tudo, nunca teve nenhum momento que detectasse que Davi tinha a síndrome 21. E de repente Davi, quando nasce, vem com a síndrome 21, sabe? Assim, foi desafiador, principalmente para a mãe dele, né? Que, né, a mulher, como a gente sabe, essa sensibilidade de ter. Já para mim, eu já tinha uma preparação mais, principalmente porque já vem da poesia, da música, desse traçar, dessas andanças, né? Desse caminhar. Então, e Davi veio para florar cada vez mais assim as nossas vidas, né? Como tenho também a Aninha, que é a minha segunda filha, e a Maria Lara, que foi a que falou, que foi até estudou aqui no Pequeno Príncipe, sabe? E desse eu tenho uma. Eles trazem Tanto, tanta beleza para a vida da gente, e sensibilidade. aprendizagem, tem às vezes eu vou para a escola que eu vejo crianças atípicas lá, que eu chego perto e começo, parece que eles sentem que veio, que tem aquela energia do Davi, que transmite para eles, que eles se acalmam muitas vezes, sabe, ficam olhando, observando, consigo adentrar dentro da conversa de uns que nem conversar ou falava e começa a conversar e começa a se soltar, começa a ir para a sala de aula, a fazer a tarefa. Quer dizer, isso já vem assim de uma
A gente percebe uma sincronicidade, Cícero, tão grande na tua fala com o que estamos vivendo no podcast Calçada Virtual, né, Júnior, que nos últimos episódios nós vamos sempre estar trabalhando essa temática. Né? Nós trabalhamos, né, sobre síndrome de Down, agora recentemente, né, foi maravilhoso, comemorando o Dia Internacional de Conscientização sobre a Síndrome de Down. Celebramos aqui esse dia, foi muito bom também. Né? Tivemos também o último episódio, que foi sobre TEA, né, o transtorno do espectro autista, que foi muito importante, o nosso último episódio agora, celebrando também esse Dia Mundial de Conscientização. Né, também sobre a comunidade, né, surda, que teve também presença aqui na nosso podcast, foi maravilhoso. Eu tenho um irmão também que tem síndrome de Down, né, o Denísio, e ele é assim, um amor transformado em pessoa, né? E traz encanto, traz literalmente. Encanto, né? Traz encanto. Eu recordo agora que quando nós fomos passar pelo processo, né, depois do falecimento do meu pai, né, de curatela, né, e de representação legal, né, junto ao juiz, tivemos uma audiência e tudo, e o juiz perguntou para ele, né, para Denise, o meu irmão, quem é ele para você? Ele baixou a cabeça assim, ficou sem entender a pergunta, evidentemente, mas uma pergunta tão direta e racional assim, né? Aí, sim, o que é que ele é para você? Insistiu na pergunta o juiz. Ele disse, ele é meu amor. Aí o juiz olhou para ele assim e disse, como é que é? Eu disse, só quem ama entenderá. Só quem ama vai entender o que ele está dizendo. Muito forte isso, né? E é isso, né? É meu amor porque a relação foi construída em cima de muito amor também. Né? Então, eu acho que nós temos uma missão incrível com a educação, que é justamente de permitir que o amor ele se torne, né, a melhor semente plantada no coração dos nossos alunos. Na realidade, a base de tudo dessa vida, né? Eu costumo até dizer que você pegar a Bíblia, né, que foi o livro mais lido no mundo, e você pegar todas as passagens, se você for resumir mesmo, só fala no amor. Vou espremer. Pratica o amor, pratica o amor, amai-vos amai-vos uns aos outros. Quer dizer, quando você é amável à pessoa, porque eu costumo até dizer, o que é que custa a gentileza? A gentileza traz tanto benefício para você, para quem faz e para quem recebe. Quer dizer, tanta gente que vai, se esconde por trás disso, assim, eu poderia dizer a culpa dele, não, mas é uma dor emocional tão grande que aquela pessoa congelou no tempo e que não consegue dissolver, porque a gente tem que ser líquido, né? Na realidade, a gente tem que ser líquido. E quando eu olho assim para as coisas que Davi faz e tudo, eu vejo assim que cada vez mais eu preciso ser líquido, porque ele é uma pessoa líquida, verdadeira, sincera, amorosa, sabe? Então são coisas assim que não tem explicação, assim, que eu diria uma explicação humana mesmo, sabe? É o sentir mesmo. Isso é muito bonito. E a música que marca hoje esse projeto? Tem uma música assim que seja meio que emblemática? Essa música aqui, ela diz muito desse projeto, ela fala muito desse projeto socioemocional em Assaré. Na realidade, como eu falei assim, não tem uma coisa específica, né? Porque eu levo todas as músicas dependendo do público, seja professores, seja alunos, seja pais. Mas a gente sempre tem uma forma de levar uma música. Por exemplo, eu chego numa reunião de pais, aí pego uma música de Flávio José, por exemplo, em vez de cantar ela no shot, eu vou saber que vou atingir ali, porque tem muita coisa para professores. Então, eu vou explicar uma perca de alguém que teve uma perca grande e que ficou com aquilo doído, né? Dorido, como se diz. Então eu pego uma música de Alceu Valença, como a música que ele fez quando ele estava no palco, que ele recebeu a notícia que o pai dele tinha partido, né? E ele continuou lá no show dele. Não sabe, isso veio muito a mim, porque quando meu pai faleceu, com 7 dias eu tinha um compromisso em Araripina, que era uma festa que eu não podia faltar, que eu tinha orquestra e tudo, e eu simplesmente assim aprendi a compreender o luto, né? E não me vitimar daquilo ali para me culpar com as outras pessoas ou me sentir um coitado.
assim, aprendi muito isso com meu pai também, né? E eu vi assim, quando ele diz assim, na primeira manhã que te perdi, acordei mais cansado que sozinho. Cruzei ruas, estradas e caminho, como um carro correndo em contramão. Então você vê assim o contexto da música, a solidão até, né? A solidão, quando ele fala solidão, a solidão da alma, a solidão da vida, a solidão do dia, né? E quando a gente pega também e faz... Não sou profeta, nem tampouco visionário, mas o diário desse mundo tá na cara. Um viajante na boleia do destino, só mais um fio da tesoura e da navalha, levando a vida, tira o verso da cartola, chora a viola nesse mundo sem amor. Desigualdade rima com hipocrisia, não tem verso nem poesia que console um cantador. A natureza na fumaça se mistura, morre a criatura e o planeta sente a dor. O desespero do olhar de uma criança, a humanidade fecha os olhos pra não ver. Televisão de fantasia e violência, aumenta o crime, cresce a fome do poder. Boi com sede bebe lama, barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Não cuide não que a culpa aumenta, né? Aumenta, né? Não cuide que a culpa aumenta. Então tem determinadas, assim, músicas, assim, música, um marco também de música, quando a gente chega que diz, né? Deus está aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, 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 Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Porque a gente vem e um radar vai levando a gente para aquelas pessoas que a gente sabe que a gente tem que ir lá no coração dela, porque é ali onde está a dor imensa, né? Então mostrar que o que naquele momento ali, o divino está invadindo aquele momento e ele está detectando cada um ali e vendo a necessidade. Aí tem outra também que a gente sempre eu preciso entender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus. Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Deus cuida de mim. Tem muita coisa assim, aí tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e que nunca esqueceu. Então tem várias músicas dessa, como você pega há muito tempo, no meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola nem dinheiro, todo dia o ano inteiro trabalhava sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Vem, ando devagar, porque já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte e mais feliz. Quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei e nada eu sei. E assim a gente vai nessa trajetória. Me lembrou agora quando
o grande poeta e compositor, teve aqui no Cariri, né? Que é o autor de Romaria, que é de Sonho de Pó. A gente teve a oportunidade de se encontrar, o Renato Teixeira, Sim. com ele. E tem uma música dele que na época eu cantava com Alenbeck nos shows, nos festivais, e que era uma música que nem ele lembrava mais da música, né? Que ele tinha feito essa música, e ele morava na cidade, e que ele teve que sair dessa cidade veio aquela angústia de sair, deixar os amigos, encontrar outra coisa diferente, né? E ele cantava a música... Ele diz assim: uma noite não é nada, não é nada, não é nada. Quando a vida se descobre simplesmente com a certeza de que nunca vai voltar. Quando a gente muda de qualquer cidade, os amigos irão sempre se lembrar. Quando a gente se despede simplesmente, os amigos irão sempre se lembrar. Afinal, uma noite não é nada, não é nada, não é nada. Afinal, uma noite não é nada, não é nada, não é nada. Quando a vida anuncia simplesmente que sua luz divina acaba de chegar. Aí então é quando a gente sente uma espécie de alegria nos levar. E portanto, como quem cala consente, você simplesmente cala e o teu olhar insinua que uma noite não é nada, não é nada, não é nada. Então eu cantei pra ele essa música que foi até ele fazendo um documentário, né, passando por todas as regiões, né? E esse documentário eu acho que vai ser lançado aí no final do ano. E pegando os poetas e contando essa música aqui na Praça da Sé. Com ele tem até um vídeo, acho que você entrar no meu Instagram vai ver eu cantando com ele. Pesquisar. E ele é um grande pesquisador e um grande ser humano. Ele canta muita alma das pessoas, sabe? Quando ele fala desse aspecto, é igual quando o Dominguinho dizia: amigos, a gente encontra, o mundo não é só aqui. Repare naquela estrada, que distância lhe levará. As coisas que eu tenho aqui, na certa terei por lá. Então, tudo isso a gente traz essas músicas e vai envolvendo assim as pessoas, sabe? De uma forma, pessoas que ouvem a música de uma forma, tá ouvindo de outra, né? É verdade, depende do sentimento que você coloca naquele momento, exatamente. Né? Ela tem esse poder de penetrar no mais íntimo das pessoas. A música, assim como a palavra, ela só tem sentido quando ela encontra um coração que a acolha, né? Então, a Adélia Prado, ela diz que a palavra foi inventada para ser calada. O sentido da palavra é o silêncio que ela provoca no coração de quem escuta. Isso. Né? Então, a música, da mesma forma, só tem sentido quando encontra um coração que se deixou fecundar por ela, né? E ali germinou e ali floresceu, né? Vocês acertaram, viu, Noemita, chamando esse rapaz aí para pensar esse projeto com vocês. Que dica vocês dariam para as secretarias municipais, para os organismos de educação, né, que querem começar um projeto socioemocional, né, de educação socioemocional em seus municípios? Que dicas assim? Estamos pensando, estamos começando. Serviu para vocês, então como é que vocês poderiam compartilhar isso com as pessoas? Comece com a música. Tá evidente, né? Porque não precisa falar muito. Sim. Né? Só precisa cantar. É verdade. Né? É muito bonito, assim, marca muito. Nós, graças a Deus, a Saré vem se destacando muito na educação. E aí nós recebemos muitas secretarias para visitar nossa secretaria, nossas escolas, e sempre a gente apresentou tudo que a gente tem lá, tanto da parte pedagógica como do socioemocional. E aí muitos municípios também já entraram em contato com ele,
E assim, o que eu percebo e o conselho que eu dou, com muita responsabilidade mesmo, percebam que o que Cícero faz, ele faz com sensibilidade. Então, o que faz dar certo é ele ter o perfil profissional para executar e executar com sensibilidade e muita humildade e ainda mais, muita paciência. Porque quando a gente lida com pessoas e principalmente com pessoas fragilizadas, tem que ter a paciência de ouvir. E ele tem muita paciência. Então, assim, é um segredo do ser humano mesmo, dele. Então, o que eu posso dizer? Comece com a música e, se possível, com Cícero do Assaré. Tem as pessoas certas ao seu lado, né? É. Eu acho que é isso. Às vezes você se propõe a fazer uma longa caminhada, mas se você não tiver ao seu lado as pessoas que vão te acompanhar nesse projeto, né, as pessoas adequadas para isso, você tende a não conseguir chegar muito longe, né? Então não basta apenas querer alcançar altas montanhas, né? Mas é fundamental termos o apoio necessário, as pessoas adequadas, com o perfil adequado para se propor a esse desafio, né? Eu queria aqui na oportunidade mandar um grande abraço à professora e uma grande incentivadora também, e a Andrea Teles, lá, que está conectada aí com a gente lá na cidade de Nova Olinda, né? Como também a todo o pessoal lá de casa. Minha mãe deve estar sorrindo. Temos aqui Marina Machado, Cíntia Pinto já se manifestou também aqui, falando da empatia, humildade, gentileza e muita competência. O resultado não poderia ser diferente. Profissionais de excelência. Kelly Dias também já se manifestou, Raquel Souza, todo mundo aqui ligado no nosso podcast. E mais uma vez agradecer aí a Cícero, né, por estar retransmitindo, né, para a TV Quixabeira, que transmite para a região do Cariri Oeste, lá todo, né, isso, muito grato, é um grande parceiro também. E bom, nós agradecemos muito a vocês por essa oportunidade de aprender, né, e de se enriquecer, se inspirar com algo tão bonito, novo, mas já tão forte, tão maduro, né, que já parece que já nasceu grande, porque a fome e a necessidade era também muito forte, né, muito grande. Então, muito obrigado a você, Noemita Rodrigues, não só por estar aqui, mas pelo brilhante trabalho que faz à frente da Secretaria de Educação de Assaré, e eu sei que será inspiração para muitas outras secretarias com esse projeto socioemocional. E a você, Cícero, não tenho nem palavras para lhe agradecer. Primeiramente a Deus pela oportunidade do reencontro, né, da gente se conectar novamente e fazermos da poesia a melhor forma de nos comunicarmos no mundo. Pois é, como Deus usa as pessoas, né? É verdade. A doutora Mariane, a gente lá em Nova Olinda, no Expedito Celeiro, né? Um grande abraço ao Expedito, também está nos Vamos voltar ao Expedito, né? Vamos voltar ao Expedito. E a doutora Mariane Machado, né? Ela disse, eu quero assim que vocês vão lá no podcast do Pequeno Príncipe e tal, e entrou logo em contato, quer dizer, eu nem lembrava assim quem era que estava à frente, né? E de repente, quando eu chego e vejo você assim, para mim, o coração se abre cada vez mais assim, pela nossa trajetória de vida que nós tivemos e de tantas batalhas, né, para a gente chegar a ter um lugar ao sol. É verdade, não é fácil. Muito obrigado, é isso. Ficamos felizes, a semente está muito bem plantada, os frutos já estão sendo colhidos e eu tenho certeza que vão se transformar em outros tantos frutos, tá? Quero terminar com música, vai pensando qual vai ser. Enquanto a gente agradece a você por ter nos acompanhado em mais um episódio do nosso podcast Calçada Virtual. Toda quarta-feira nos encontramos aqui para uma boa conversa leve, porque o vento é um movimento que é leve, inspiradora, porque a vida ela precisa ter sentido e encontrar sentido, mas ao mesmo tempo humana, porque nós não podemos fugir daquilo que nós somos, tá bom? Um abraço grande, fique com Deus, se inscreva em nosso canal e ainda nos siga nas demais redes sociais e compartilhe esse episódio com as pessoas que você quer bem, que você quer ver também crescendo, tá bom? Um abraço grande. Vamos escutar Cícero do Assaré? É sempre muito bom, não é? Um abraço, gente. Eu vou terminar com essa música, que é uma música que me inspirou muito no projeto, quando eu falei que é um grande poeta, humano, e junto com o Almir Sater também fez essa música, né?
E essa música diz muito de cada um de nós. Ando devagar, porque já tive pressa, e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levar a certeza de que muito pouco eu sei. De nada eu sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder, é preciso amor pra poder, é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua própria história e cada ser em si carrega um dom de ser capaz de ser feliz. Aí eu terminava com a música que você pediu, que é a primeira música que foi feita com um grande poeta. Porém quem ri também chora, e tudo aquilo se acabou. O meu amor foi embora, meu passarinho voou. Porém quem ri também chora, e tudo aquilo se acabou. O meu amor foi embora, meu passarinho voou. Eu criei numa gaiola, com tanto zelo e carinho, um passarinho que só no meu Brasil tem. Todas as vezes que ele cantava, eu me lembrava da beleza do meu bem. Todas as vezes que ele cantava, eu me lembrava da beleza do meu bem. Vivo roxo de saudade, esperando por meu bem. Ele não vem, é triste meu dissabor. Nessa solidão sozinho, sem passarinho e sem o meu querido amor. Porém quem ri também chora, e tudo aquilo se acabou. O meu amor foi embora, meu passarinho voou. Muito grato, eu estou muito feliz de poder estar aqui, viu? Nós que agradecemos, meu amigo. Isso é um presente pra gente, um presente pra você. Não é? Um grande abraço, meu amigo Fidelis, aquele abraço, meu irmão. Volta, Obrigado, Fidelis, viu, próximo Fidelis? vem com ele aqui, tá bom? Muito Um abraço, gente, fica com Deus, até a próxima.